Quero dar boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais essa live proporcionada pelo CAESM. Hoje nós vamos falar sobre os direitos do consumidor em tempos de pandemia e temos a honra, o privilégio de ter conosco o professor Frederico, o Dr. Frederico, que é mestre em Direito e Políticas Públicas pelo UFG, é pós-graduado em Contabilidade e Direito Tributário pelo IPOG, e ele desenvolve estudos sobre a defesa do consumidor, crédito, economia comportamental e políticas públicas. Ele também é o nosso professor lá no IPOG, na graduação, e posso falar por todos os alunos que nós temos uma estima muito grande, uma honra muito grande em tê-lo como professor. É um excelente profissional, desempenha a função de maneira extraordinária, e nós somos muito gratos por essa oportunidade, esse privilégio de tê-lo conosco esta noite e durante todo o período dessa nossa jornada, né, de acadêmicos em direitos. Jonatas, muito obrigado pelas palavras. Fico realmente assim, emocionado, mas o prazer é meu de estar com vocês, aprendendo. E fico muito satisfeito de poder contribuir, e mais satisfeito ainda, orgulhoso, de ver toda a mobilização de vocês nas atividades acadêmicas, curriculares e extracurriculares. Então, meu muito obrigado por estar aqui e parabéns para vocês mais uma vez. Nós que agradecemos, é uma honra muito grande contar com esse apoio também, esse reconhecimento do Senhor. Pois bem, nós estamos frente a essa fase de adaptação de um novo mundo, que estamos precisando passar da melhor maneira possível frente a essas dificuldades. Então, dentre tantas dificuldades que aparecem, tantas medidas provisórias na área trabalhista, na área do consumidor, nessa nova relação que nós estamos enfrentando, surge essa necessidade, né, de falarmos, tratarmos o direito do consumidor para auxiliar tanto nós acadêmicos do direito, mas eu acho que é um assunto que engloba, na verdade, a sociedade como um todo, né? Questões como é que fica o nosso contrato de aluguel, nosso contrato da van, a questão da faculdade particular, se a gente pode trancar, é quebra de contrato, não é? Como é que estão as relações perante essa frente que nós estamos enfrentando? Mais uma vez, pessoal que está entrando agora, boa noite. Afirmando aqui, meu prazer estar com vocês. E, Jonatas, quando vocês me procuraram para falar desse tema, fiquei feliz por verificar que vocês compreendem a importância da mobilização da sociedade como um todo para a solução, para ultrapassar este momento com os menores desafios possíveis. O que acontece? Realmente é uma situação com um contexto fático atípico, porém, mais do que atípico, ele não possui subsídios próximos. Nossa sociedade contemporânea não tem parâmetros próximos para avaliar isso, tanto do ponto de vista prático, por exemplo, leitos de hospitais, como vamos fazer os transportes, como vamos produzir, e dessa forma também não temos um subsídio jurídico totalmente pronto. Então, como nós comentamos em momento anterior, é interessante a gente sempre ponderar que a legislação, ela traz respostas para a vida em sociedade. Nós sabemos que o direito ele é prescritivo, ele acaba prescrevendo aquelas situações da vida, os fatos da vida, buscando solucioná-los da melhor maneira possível. Desta forma, a legislação, o nosso ordenamento jurídico, não apenas a nível Brasil, mas em outros países, nós possuímos sim alguns mecanismos que nos permitem fazer uma adequação de contratos, adequação do tratamento das relações jurídicas como um todo, em situações imprevistas. Isso, contudo, não é suficiente para alguns aspectos. E aí que entra a questão dos contratos privados, dos contratos, principalmente da perspectiva das relações de consumo. Vou aqui fazer uma fala inicial e você se sinta à vontade para ir direcionando o debate, tudo bem? Fique à vontade. O que a gente observa? Nós sabemos que as relações de consumo elas estão inseridas em um microsistema jurídico.
O que isso significa? Nós temos no ordenamento jurídico, para quem não é da área do direito, o direito ele se subdivide em áreas temáticas. Nós temos o direito público, que vai cuidar ali das questões da administração, vai cuidar da parte constitucional, questões que atinem as relações entre o Estado e os cidadãos. E temos também o direito privado, que é mais voltado para as relações entre os particulares, entre os cidadãos em si. Essas relações, elas englobam as contratações particulares em si. E elas são muito bem representadas pelo Código Civil. Só que no meio dessas relações privadas, nós temos ali um nicho muito específico, que é o de relações de consumo. Aquela que se estabelece entre o fornecedor e o consumidor. Essas relações, elas são tratadas, sim, no âmbito do direito civil, no âmbito do direito privado como um todo, porém, elas têm peculiaridades, elas têm um corte transversal na legislação, com o intuito de aproveitar aquilo que tem de melhor na parte civilista geral e aprofundar algumas questões mais sensíveis, aprofundar um tratamento jurídico diferenciado para essa relação que nós entendemos que é baseada no conceito de vulnerabilidade. O que isso significa? Quando nós falamos da relação de consumo, ou seja, a pessoa que vai ao supermercado e adquire o seu álcool em gel, a pessoa que tem um contrato com uma academia, o aluno que tem um contrato com a instituição de ensino. Quando nós falamos dessas situações, nós temos sim uma relação privada. São pessoas, seja ela uma pessoa física que contratou com uma outra pessoa física, ou uma pessoa física que contratou com uma pessoa jurídica, em suma. Nós temos ali uma relação de consumo, uma relação privada, mas uma relação de consumo, aquela que se estabelece em torno da circulação de um produto ou serviço. E o ordenamento jurídico brasileiro, amparado em experiências estrangeiras, ele entende que essa relação é baseada na vulnerabilidade do consumidor. Então, quando nós estamos falando aqui sobre esse tema, revisão contratual, nós não estamos apenas trazendo à baila o tratamento que é dado para as relações privadas em si. Nós estamos com um olhar peculiar sobre uma pessoa, uma figura jurídica que é vulnerável. Para quem não é acostumado com o termo, nós entendemos por vulnerável aquela pessoa que está em uma situação de discrepância de forças. Essa discrepância pode ser jurídica, porque ela não tem um entendimento total do ordenamento. Pode ser fática, porque ela não consegue lidar com o produto e serviço com a mesma expertise técnica que quem colocou aquele produto ou serviço em circulação no mercado. Pode ser uma vulnerabilidade econômica, porque o poderio econômico daquela pessoa é reduzido. Tudo isso é uma previsão, a vulnerabilidade ela é uma presunção absoluta e ela se manifesta em diferentes níveis em cada agente consumidor. Então, o que nós abstraímos disso para o tema que vocês propuseram analisar? A pandemia, ela traz o direito de revisão contratual? E essa revisão contratual, ela ocorre nos mesmos termos que ocorreria em situações de uma anormalidade esperada? E essa revisão, uma terceira pergunta seria, ela se dá para as relações de consumo da mesma forma que ocorre ali para as relações privadas? Essas são as ponderações que contextualizam a fala de vocês. E isso é muito importante dizer para vocês terem noção da importância do tema que vocês trazem. A forma de consumir durante a pandemia, ela se alterou. Significa que a forma com que os contratos eram executados foi modificada. Por exemplo, nós não podemos estar presencialmente durante um período de quarentena para a execução do contrato. Então, uma execução que muitas vezes ocorria ali entre pessoas presentes, agora ocorre entre pessoas ausentes, pessoas que estão ali lidando umas com as outras de uma maneira virtual.
Um exemplo, por exemplo, vamos pegar da pessoa, o aluno que contrata um profissional de educação física para ser lá seu personal trainer. E ele vai agora fazer um acompanhamento online. Esse acompanhamento antes era presencial. Vamos pegar o exemplo da pessoa que fazia acompanhamento com o médico presencial. E agora houve uma permissão excepcional para a telemedicina, em alguns casos, fazer o acompanhamento com aquele profissional de forma virtual. Então, precisamos compreender que essa situação modificou de uma forma muito acelerada e imprevista a forma de execução de serviços e também de entrega de produtos. Obviamente, nós já tínhamos ali o delivery, já tínhamos o drive-thru, já tínhamos as encomendas online pelos correios, porém, isso acontecia como uma opção. Eu tinha a minha opção de escolher alguém que poderia fazer, algum fornecedor que poderia me entregar aquilo de forma física, de forma presencial. E agora, numa velocidade, numa quantidade, numa demanda muito maior, nós tivemos que adaptar o sistema de produção para solucionar essas contingências imediatas. Entendendo isso, nós podemos dizer: é necessária a revisão contratual? É necessária a adaptação dos contratos? Nós podemos dizer sim. E por que, professor, você disse isso com tanta certeza? Por uma questão que permeia o nosso ordenamento jurídico, que é a boa-fé. E uma outra que também se chama sinalagma contratual. O sinalagma contratual é o equilíbrio da contratação. Quando eu faço um contrato com outra pessoa, nós temos ali um credor e um devedor de uma determinada obrigação, ou credor e devedor recíproco de obrigações, de prestações distintas. Nós fazemos aquela contratação tendo por base um fundamento do que valeria aquela prestação. Eu faço um peso, uma contraprestação, tenho um sinalagma, um equilíbrio do que valeria cada prestação recíproca, o que eu tenho que dar ou o que eu tenho que pagar, e em troca o que eu posso receber, o que eu optei por receber ou o que eu optaria por receber. Então existe um equilíbrio e este equilíbrio precisa ser observado. Este é um dos pontos que nos leva à possibilidade de revisão contratual. E o outro, talvez mais importante, é a boa-fé. Nós precisamos adotar um comportamento ali leal, um comportamento de honestidade, é aquela regra de ouro de Keynes. Nós fazemos para as pessoas aquilo que nós esperamos que seja feito conosco. Então, existe no nosso ordenamento uma boa-fé objetiva, que é exigida por lei. Eu não devo ter ali um posicionamento jurídico probo apenas porque eu acho bom, porque faz parte das minhas crenças, dos meus valores. Eu devo fazer porque eu sou obrigado. Então chegamos aqui à necessidade de fazer a revisão contratual. E nas relações de consumo, essa necessidade ela ainda é mais evidente em função daquela vulnerabilidade do consumidor, que nós já mencionamos. Aqui, no nosso país, o principal documento legislativo sobre relações de consumo é o Código de Defesa do Consumidor, mas existe, claro, legislação extravagante. Temos a parte da proteção legislativa e por meio de agências reguladoras, aquelas que fiscalizam o cumprimento de atividades essenciais, telefonia, fornecimento de energia elétrica, fornecimento de água, transporte público. E nesse sentido, todos esses instrumentos, eles buscam munir o consumidor de hipóteses de revisão contratual. Então, é possível e necessária a revisão contratual? Sim, por uma questão jurídica e também por uma questão social, que todos nós temos que nos unir para enfrentar este momento de uma forma oportuna, que nos permita maximizar as possibilidades de não apenas retornar à normalidade, como também de modificar para melhor o nosso sistema de produção. Perfeito. Essa explanação ficou incrível, de fato. Só quero dar as boas-vindas, chegaram algumas pessoas agora, do qual eu posso destacar alguns diretores do CAESM, sejam muito bem-vindos,
doutor Alessandro, nosso padrinho, homenageado do CAESM também, e os demais integrantes dessa live que acabaram de chegar. Sejam muito bem-vindos. Nós estamos tratando aqui do assunto dos direitos, como é que ficam os direitos do consumidor em tempo de pandemia. O professor Frederico acabou de trazer um levantamento extremamente importante para entendermos como é que fica essa relação, e chegamos à conclusão que é passível e precisa, né, haver quando necessário, essa revisão contratual. E aí eu já levo para a seguinte questão. A questão da vulnerabilidade do consumidor. De fato, existe essa necessidade de revisão contratual. Muitos não sabem, não conhecem esses direitos que eles têm, e a questão de como funciona isso, porque para você revisar um contrato, toda relação de consumo deveria passar por essa necessidade de revisão de contrato. Só que como que se faz isso? Como é que uma pessoa leiga pode chegar e fazer isso? É a questão da rapidez, da velocidade com que isso é feito. Às vezes temos urgência e todos precisam tramitar diretamente no judiciário. Como é que seria feito essa revisão contratual? Seria pelo PROCON, pelo Ministério Público, em conjunto? Seria uma questão que demandasse ampla para todo mundo, onde, como foi feita a nota técnica, né, do PROCON, do Ministério Público, dando uma orientação geral para todas as instituições de ensino, ou então, nesses casos, né, de ampla, como é que fala? Ampla divulgação, e os casos em que precisa de atenção caso a caso. Como é que facilitaria a vida deles? Como é que isso deve ser feito? Principalmente nessa fase de pandemia, que está tudo acontecendo remotamente. Como é que o consumidor consegue um atendimento mais rápido a esses casos via PROCON, via Ministério Público? Uhum. Excelente pergunta, Jonas. O que acontece? A defesa do consumidor ela é estruturada no Brasil em torno de um sistema. Esse sistema prevê tanto mecanismos de tutela coletiva quanto de tutela individual do consumidor. Os órgãos de defesa do consumidor, eles já estão mobilizados, tanto a nível nacional e estadual, seguindo todo esse esquema, municipal também. Estes órgãos, eles já estão organizados em prol de uma reorganização das relações de consumo mediada, conciliada. Obviamente, nós temos parâmetros legais que trazem essa obrigatoriedade de, em alguns casos, ser feita a revisão contratual. Um exemplo muito grande é ali o artigo 6º, inciso 5º do Código de Defesa do Consumidor, que traz a possibilidade de revisão contratual quando surge uma onerosidade excessiva, as prestações se tornam excessivamente onerosas para o consumidor, ou também quando as cláusulas contratuais elas ficam desproporcionais. Então, pegando este exemplo, este dispositivo do código, nós podemos ver que existe sim um subsídio legal para trazer a necessidade de revisão contratual em alguns casos. Existem diversas outras previsões do código que nos levam a crer isso também. A própria previsão de vulnerabilidade, a doutrina das cláusulas abusivas, a doutrina das cláusulas que são nulas de pleno direito. Então, o que precisamos saber de início é que existe, sim, uma previsão legislativa que nos ampara. Porém, como você mesmo mencionou, nós estamos vivendo uma situação que está apresentando demandas muito aceleradas, em escala. Os consumidores são afetados em suas casas instantaneamente. O que pode ser feito? Do ponto de vista coletivo, os órgãos de defesa do consumidor, por exemplo, o Ministério Público a nível estadual, o Ministério Público a nível federal, a própria Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, Secretaria Nacional do Consumidor, na verdade, Senacom, estes órgãos, eles estão trazendo parâmetros técnicos, orientações, e no caso do Ministério Público, muitas vezes recomendações têm um peso maior, né? De toda forma, eles estão trazendo parâmetros para negociação coletiva para cada tipo de contrato. Por exemplo, temos ali passagens aéreas, como proceder? Academias, como proceder? Instituições de ensino, como proceder?
O que tem sido buscado é o fornecimento de parâmetros para uma negociação. E é importante haver essa divulgação de parâmetros para que aquela boa-fé na renegociação seja exercida de forma ainda mais, um pouco mais fechada, sem tantas possibilidades de distinção de tratamento entre consumidores. Então, o que tem sido feito é orientar a fazer uma revisão consensual, uma revisão que busque preservar os interesses econômicos de ambas as partes. Porque, neste momento, mais do que resolver aquele contrato específico, nós temos que ter em mente, eu sei que às vezes é muito difícil, mas nós temos que ter em mente que futuramente estaremos voltando, retomando a normalidade. Se Deus quiser, tudo vai se organizar. E nós precisamos buscar as condições econômicas que permitirão o retorno das atividades e da própria proteção do consumidor. Veja só um exemplo. Vamos pegar as academias de exercícios físicos. Supondo que fosse determinada uma revisão contratual com um preço, um ajuste fixo para toda e qualquer academia aqui no estado de Goiás, sem considerar as peculiaridades de cada uma delas. Nós poderíamos ter efeitos econômicos adversos. Por exemplo, muitas poderiam falir. Isso no futuro reduziria a concorrência. E em um futuro ainda não tão distante, poderia trazer prejuízos para o próprio consumidor. Quanto menos concorrência, nós temos ali uma aglomeração de interesses, uma redução das possibilidades de barganha contratual em um momento de normalidade, vamos dizer assim. Então, é por isso, buscando preservar essas possibilidades econômicas de retomada da normalidade, é que se incentiva a solução consensual, obviamente, pautada nas previsões de defesa do consumidor e nas possibilidades jurídicas. Contudo, nós temos em mente que nem sempre isso é possível, o consumidor encontra dificuldades. Como ele pode recorrer? Ele pode recorrer para a solução individual dos problemas dele, daquele problema jurídico, ao PROCON, por exemplo, à Defensoria Pública, quando é necessário ajuizar uma ação e a pessoa não tem condições de arcar com o advogado, ela pode, ou não, é necessário verificar, ela pode preencher os requisitos para a atuação jurídica da Defensoria. E ela pode buscar canais que facilitem aquela negociação. Uma dica muito importante é o site do Ministério da Justiça, conhecido como consumidor.gov.br. A plataforma é acessada pelo endereço www.consumidor.gov.br. E o que essa plataforma faz? Ela reúne ali representantes, fornecedores de diversos serviços que se comprometem a tentar fazer uma solução, uma negociação administrativa com os consumidores. Grande exemplo de fornecedores que podemos encontrar lá. As companhias aéreas. Para você que adquiriu passagem aérea, um bom caminho para tentar fazer uma solução administrativa é o consumidor.gov.br. E existem lá fornecedores de outros anos. Você pode procurar o PROCON. Você pode procurar a Defensoria Pública, se for possível. E você também tem à sua disposição um juizado especial. Agora, temos também que muitas vezes estes problemas, essas demandas são repetitivas. Elas se enquadrariam ali como interesses difusos, ou coletivos, ou individuais homogêneos, trazendo à baila a possibilidade de atuação coletiva. E aí entra, por exemplo, o Ministério Público. O Ministério Público ajuiza a ação civil pública, termo de ajustamento de conduta, ele pode tentar negociar, ele pode pedir recomendações, tudo buscando resolver de uma forma uniforme essas questões. Então, de um ponto de vista geral, essas são as possibilidades de tutela do consumidor. Perfeito. Em quesito de análise, porque eu acho que não cabe uma resposta concreta agora, mas
Nós sabemos que os tribunais, os prazos, até mesmo no PROCON, em muitos estados do PROCON, alguns ainda estão funcionando, alguns não, mas os tribunais em geral estão com prazo suspenso. No caso de resolver essa questão, precisar resolver uma questão contratual no judiciário, como é que funcionaria isso em período atual? Porque você pode até entrar com a ação, mas não terá resposta de imediato, nem com tutela de urgência, porque os prazos estão suspensos, porque os tribunais não estão funcionando como deveriam na normalidade, né? Inclusive os órgãos também da Defensoria, do PROCON, estão trabalhando de forma adaptada, né? Então, como é que o consumidor conseguiria resolver esse problema? Ele enfrentaria por quais questões? Aqui nós precisamos ter em mente o seguinte: alguns interesses das relações de consumo, eles são tidos como patrimoniais, vamos dizer assim. São interesses que poderiam, em alguns casos, obviamente observadas as condições econômicas, as condições de sobrevivência de cada pessoa, alguns interesses eles podem aguardar um pouquinho para serem resolvidos. Outros interesses, eles são urgentes, porque são ligados ali à própria sobrevivência. Exemplo, saúde, é quando eu tenho um contrato com um plano de saúde. Fornecimento de serviços essenciais, energia elétrica, água. Nesses casos, embora nós estamos observando suspensão de prazos processuais, existe ali um regramento próprio para o atendimento dessas demandas urgentes. Não há um impedimento do tratamento daquela demanda que se caracteriza como essencial. E os órgãos de defesa do consumidor também, trazendo aqui a realidade de Goiânia, do Procon Goiás também, eles estão fazendo atendimento, obviamente, adaptado. Concordo. Como todos os setores econômicos, setores privados, os setores públicos, às vezes, apesar de toda a mobilização para que isso não ocorra, às vezes a resposta pode ficar um pouquinho diferida. Contudo, essa resposta ela virá e o consumidor ele não ficará desamparado. O importante é que ele reúna ali provas, ele não precisa necessariamente de provas incontestáveis, que nós sabemos que nós temos ao nosso lado a inversão do ônus da prova nas situações descritas em lei. Mas ele pode ter indícios de prova, ele pode entrar em contato com as agências reguladoras, por exemplo, a Agência Nacional de Aviação Civil para os contratos de passagens aéreas, a Agência Nacional de Telecomunicações para o caso de serviço de telecomunicações, a Agência Nacional de Saúde Suplementar para a contratação de planos de saúde, a Agência Nacional de Transporte Terrestre para o caso do transporte terrestre, né, como o nome diz. Então, ele pode procurar as agências reguladoras para deixar registrado aquele impasse e sempre observando isso que nós falamos. Eventual suspensão de prazo, ela observa essa diferenciação daqueles direitos que devem ser socorridos naquele momento. O consumidor não vai ficar desamparado para aquilo que é essencial. E, além disso, a tutela coletiva, ela existe. O Ministério Público, por exemplo, que é o grande exemplo, embora existam outros órgãos, as associações de defesa do consumidor, existem outros legitimados para a propositura de instrumentos coletivos. O Ministério Público, como grande exemplo, ele continua atuando e está ali no dia a dia, atuando de forma a preservar os interesses da coletividade. E os demais órgãos de defesa do consumidor, eles devem ser, sim, provocados. Perfeito. O importante é que o consumidor não ficará sem resposta, né? Se for de imediato, ele terá o atendimento. Se caso não for tão urgente, ele vai ter posteriormente a essa situação. Digamos assim, não necessariamente posteriormente, pode ser que ocorra de forma diferida, que eu não consiga com aquela mesma rapidez, mas o que se tem observado é uma mobilização muito grande em prol da defesa do consumidor. E é importante ressaltar aquilo que nós dissemos no início. É crucial que seja feita uma tentativa de conciliação, de solução consensual, amigável ali, de revisão contratual entre fornecedores e consumidores, porque neste momento
mais do que nunca, né, a solução consensual é incentivada em qualquer momento, em qualquer etapa que nós vivemos, mas principalmente agora nós precisamos nos unir a partir daqueles dois critérios principalmente, que é o sinalagma, o equilíbrio contratual e a boa-fé das relações. Perfeito, professor. Temos algumas perguntas já, algumas questões levantadas. Uhum. A Raquel perguntou: professor, em um contexto desses, é possível o contratado adotar critérios para escolher com quem vai negociar ou uma ação tem de valer para todos? Raquel, sua pergunta é muito boa e nós temos que ver o seguinte: depende do tipo de contrato. Se você estiver falando, por exemplo, do fornecimento de água, de energia, aquele fornecedor ele deve anunciar condições uniformes para o atendimento dos seus consumidores. Mas podem existir, sim, alguns casos em que a negociação acaba sendo um pouco mais flexível em virtude das condições pessoais do consumidor. Isso até bom que exista essa flexibilização, porque às vezes o fornecedor não tem condições econômicas de dar o mesmo tratamento para todos os consumidores. Mas ele vai fazendo aquilo que é possível, aquela revisão individual com cada um, para preservar a sua própria capacidade econômica e, ao mesmo tempo, permitir de uma forma isonômica que os consumidores eles se recuperem. E é importante saber também que, às vezes, tem muita diferença do valor do contrato, da forma que ia ser feito o pagamento, de qual que era ali, quais eram as condições específicas de cada contrato. Isso tudo pode alterar a disponibilidade financeira, a capacidade de fazer a negociação. Porém, de um modo geral, é interessante que sim, seja dado o tratamento isonômico ao máximo possível, principalmente nos contratos que nós chamamos de adesão, aqueles que são uniformes para todos. Excelente resposta. Ela levantou outra questão. A academia onde treino anunciou no primeiro dia de suspensão que não cobraria pelos dias em que não abrisse. Consequências, os funcionários estão sem receber e estão todos desesperados. Por quê? Está difícil manter os gastos que existem mesmo de portas fechadas. Raquel, o momento que nós estamos vivendo, ele traz reflexos, efeitos em várias áreas da nossa vida e também, por consequência, áreas jurídicas. Então, nós temos ali os reflexos nas relações de consumo, os reflexos nos contratos privados, por exemplo, de locação do espaço que aquela academia se encontra. Nós temos também das relações de trabalho. Tudo que envolve esse contexto econômico acaba tendo assim um reflexo interconectado. Então, tudo assim deve ser considerado. O que aconteceu aí no caso da academia? Nós temos ali do próprio Código Civil as hipóteses de revisão contratual. Uma dessas hipóteses é o caso fortuito e a força maior. O caso fortuito e a força maior são aqueles eventos imprevisíveis, cujos efeitos a gente não podia evitar, que a gente não podia impedir. Então, acaba que, nessas situações, existe uma inexecução, ou seja, o contrato deixa de ser cumprido pelo fornecedor, no caso a academia, de forma involuntária. E ele está impossibilitado de cumprir aquilo de forma absoluta. Ele não pode cumprir o contrato dele com o consumidor por conta de uma medida de quarentena para a preservação da saúde pública. Então, ele não queria aquilo, mas ainda assim não tem como ele evitar. Este caso fortuito ou força maior, um grande exemplo da academia, ele traz possibilidades de revisão contratual. Uma delas seria ali a exceção do contrato não cumprido. Um inadimplemento
absoluto, porém ele é temporário. Significa que daqui a uns dias ele pode, de alguma forma, renegociar, mudar ali a forma, o prazo de cumprimento daquele contrato. Ele pode fazer uma inovação, ele pode reorganizar de alguma forma a forma como ele vai executar aquela prestação. Aqui ele se obrigou. Então, essa exceção do contrato não cumprido significa o quê? É só um dos exemplos de revisão por caso fortuito e força maior. Existem outras hipóteses. Mas pegando essa da exceção do contrato não cumprido, significa ali que um dos contratantes não é obrigado a cumprir a sua parte sem que o outro cumpra. Ou seja, não estou recebendo ali o meu contrato com a academia, meu acesso à academia, eu também não posso pagar. Isso, de um modo geral, para as relações privadas. Quando a gente traz isso para as relações de consumo, tem algo muito mais profundo, que é o seguinte, a vulnerabilidade do consumidor. Então, eu preciso fazer aquela revisão contratual por conta da impossibilidade de cumprimento de uma forma muito mais objetiva, muito mais clara. O consumidor, ele é vulnerável. Ele não pode ter impostas para si cláusulas abusivas de um peso excessivo. Então, acaba que se encontra neste exemplo, traduzindo do direito civil como um todo para as relações de consumo. O caso for muito uma força maior, que traz uma onerosidade excessiva, que nas relações de consumo é muito mais agravado, porque o consumidor já tem direito de uma revisão contratual apenas pelo fato das cláusulas serem desproporcionais, como diz ali no artigo 6º, inciso 5 do CDC. Então, o que as academias fazem? Elas entendem isso e elas fazem o que a gente chama de suspensão do contrato. Ela suspende o contrato. Naquele período, o contrato não vai ser executado porque há uma exceção do contrato não cumprido. Nem eu vou pagar, nem eu vou te fornecer acesso à academia, nem você vai me pagar. Então, nós vamos simplesmente pular este momento e, se for bom para nós dois, vai ter essa possibilidade de continuação. Resolvemos, entre aspas, aqui uma questão com o consumidor. Se ficou bom para o consumidor essa negociação, ele pode buscar outros mecanismos, supondo que ele vai mudar de país, de cidade, ele pode buscar outras formas de resolução. Mas foi ali uma possibilidade de organização naquela relação de consumo. Só que aí vem os outros reflexos. Cadê a disponibilidade de caixa, às vezes, da academia para pagar os funcionários, para pagar os fornecedores? Tudo isso tem que ser considerado e é por isso que nós estamos vendo uma série de medidas legislativas que, de uma forma ou de outra, alguns concordam, outros não concordam, estão trazendo tentativas de reorganização deste momento. Entendeu? Mas sob a perspectiva do consumidor, a academia buscou dar uma solução, uma possibilidade de solução. Perfeito. A Isabela comentou aqui, trouxe um comentário, falando da plataforma do consumidor. Ela falou que é ótimo, resolve vários problemas sem muita burocracia, perfeita para quem quer evitar o conflito, né, a lite. A Laura Exatamente. A Laura Rodrigues trouxe uma questão, ela disse: com a suspensão dos prazos processuais, a decadência e a prescrição também se suspendem? Nós precisamos existe, porque precisa observar exatamente que tipo de contrato específico a que ela está se referindo e já voltar mais ali para questões porque tem as questões civilistas, os contratos das relações privadas em si, e as questões ali de defesa do consumidor, da forma de contagem da decadência, da prescrição, mas se for, por exemplo, a perda do direito de executar, de ingressar na justiça por conta daquele contrato, ou se for a perda do direito em si, tudo isso tem uma contagem própria quando é da relação de consumo, mas de uma forma geral, sim, haveria uma suspensão, no meu entendimento, haveria uma suspensão dessa possibilidade de executar o contrato
em prol da defesa do consumidor, mas precisa verificar ali qual que é o tipo da relação de consumo, observar melhor. Mas a suspensão dos prazos, em geral, elas afetariam até essa questão da possibilidade de ingressar em juízo. Perfeito. É até justo, né, que também se prorroguem os prazos para esse período também. Uhum. A Raquel diz: as orientações de negociação abarcam só o tempo dos decretos vigentes ou valem para tudo pela frente? Exemplo, casamento em setembro. Posso me valer dessa orientação para cancelar ou que está muito distante não se encaixaria nessas orientações dos órgãos de defesa do consumidor? Não, em geral, todas essas recomendações, essas ponderações que estão sendo trazidas, elas valem agora para esse momento de pandemia. Só que o que acontece? Não existe assim, em qualquer momento, Raquel, é possível ser feita uma revisão do seu contrato. E aí vão ser aplicadas as condições fáticas, as questões jurígenas, que trazem ali as questões jurídicas aplicadas no momento. Então, os fatos da vida levam ali a juridicização de determinadas situações e aí tem os seus reflexos. Então, pode ser que sim, que os instrumentos que sejam sugeridos agora também sejam válidos no futuro. Mas vamos pegar algo específico, por exemplo, quando se faz uma orientação para redução do valor de determinada contratação, vai valer para este momento. Temos uma medida provisória que versa sobre a contratação de passagens aéreas. O que acontece? Ela tem um prazo específico de quais tipos de qual período de compra de passagem aérea que vai valer. Então depende do contrato, depende se existe uma previsão já legal ou não para este momento específico, se está sendo feito de forma consensual. O importante é observar vários elementos, dentre eles o sinalagma contratual e a boa-fé objetiva. Mas o consumidor e também o direito privado em si, tudo isso já traz para a gente uma possibilidade de revisão contratual em qualquer momento. O que a pandemia tem de diferente é essa peculiaridade de uma necessária flexibilização maior. Perfeito. Quem tiver dúvidas pode ir lançando, que nós vamos lendo para ele. Mas, trazendo outra questão, está ocorrendo muito, é muito frequente a gente chegar aos nossos ouvidos a questão de ameaças do quesito, se você não pagar, vai ter quebra contratual, né, nessa relação do consumidor. Por exemplo, em caso de van, você não está mais tendo esse transporte, né, você não vai mais para a faculdade, não utiliza esse recurso. E aí você se recusa a pagar, ou se recusa a pagar o valor integral. E nesse caso, já chegou nos ouvidos que no caso, a pessoa que presta serviço de van, ela meio que ameaça, dizendo, então você vai ter uma quebra contratual e lá em tal cláusula você paga uma multa X por, valor, por essa questão. E aí o consumidor fica meio com medo, ele continua pagando porque ocorre esse medo da quebra contratual, dele vir com essa sanção dessa cláusula desse contrato. Como é que funcionaria nessa época? Em função específica do consumidor poder ser obrigado a cumprir aquela suspensão contratual? É nisso que você se refere? Sim, é no quesito de o consumidor não se aceita pagar o valor integral do contrato, porque ele não está recebendo o serviço, a prestação de serviço, né? Apesar do contrato estar lá de 12 meses, agora ele não está indo mais para a faculdade, por exemplo, no caso de uma van, né? Então, ele se recusa. Então, o prestador de serviço, ele fala que não aceita, ele tem que pagar, senão vai ter que pagar a multa contratual da quebra do contrato. Cabe essa argumentação de quebra contratual nesse caso? De uma forma ou de outra, nós acabamos vivenciando, em muitos contratos, uma espécie de inadimplência. Só que essa inadimplência ela pode ser total, ela pode ser parcial, ela pode ser temporária, ela pode ser absoluta. Um exemplo.
contratei alguém para, supondo que eu teria uma festa de aniversário, não é um casamento, não é nada, é um aniversário, contratei uma banda para tocar naquela festa no dia X. Além da obrigação ser personalíssima, só poderia ser exercida no meu contrato por aquela banda, aquela obrigação ela ainda tinha um momento adequado, específico para ser executado. Então, aquela prestação, aquele cumprimento, ele vai ser o quê? Ou ele ocorria naquele momento ou não ocorreria mais. Houve um inadimplemento absoluto. Mas eu tenho ali a possibilidade de ter um inadimplemento ou um cumprimento parcial. O grande exemplo é o das escolas, ensino superior, ensino médio, ensino fundamental. Elas estão cumprindo o contrato, porém, por determinações do MEC, segundo critérios de saúde trazidos pelas agências, pelos órgãos reguladores, pelos órgãos de saúde, elas estão cumprindo de acordo com as diretrizes do MEC, que é de forma remota. Então, elas estão fazendo o que elas foram demandadas, o que elas foram orientadas a fazerem por força do ordenamento jurídico. Mas não deixa de ser um cumprimento parcial, tendo em vista ali a contratação originalmente feita. Outro exemplo de cumprimento de inadimplência absoluta: creche. Não tem como uma criança, um bebê, receber aquele cumprimento, aquele serviço de forma virtual, de forma remota. Claro que existem interpretações divergentes, precisam ser analisadas ali caso a caso, mas são exemplos genéricos. Então, o que isso converte para a sua pergunta? É que existem diversas formas de tratamento de determinada situação. O consumidor ele não pode ser constrangido a aceitar determinada negociação se não for assim, se não entender que é cabível. Significa que se ele ajuizar a demanda, necessariamente ele vai ganhar? Não, porque pode ser que a proposta do fornecedor tenha sido adequada, se o consumidor apenas não entendeu daquela forma. Pode ser que o Poder Judiciário futuramente mantenha ali a proposta do fornecedor. Mas existem critérios, sim, que devem ser observados para a revisão dos contratos. Se ele está sendo feito de forma parcial, se existe a possibilidade de prestação futura, ou seja, se a prestação está sendo diferida ou não. Então, depende. Pegando o exemplo aí da sua van, a van era para fazer o transporte da casa para a escola e da escola para a casa. Nós poderíamos dizer que, neste momento de pandemia, está havendo ali, da mesma forma que da academia, uma exceção do contrato não cumprido. Tem uma impossibilidade temporária de cumprimento do contrato. Então, poderia ser feita uma revisão contratual para que não houvesse ali, às vezes, ou que não houvesse o pagamento daquela parcela referente aos dias em que não houve cumprimento, ou até mesmo uma redução do preço. Professor, por que redução do preço sendo que eu não estou tendo a prestação do serviço? Porque depende da forma que você contratou. Às vezes você contratou para o ano inteiro. Então a pessoa já fez um planejamento, ela já se comprometeu ou deixou de se comprometer com outros clientes por conta da sua negociação. Então o que eu quero dizer é o seguinte: depende, porém existem sim fundamentos para uma renegociação contratual de acordo com a boa-fé e o sinalagma contratual que a gente mencionou anteriormente. Perfeito, ficou esclarecidíssimo. Estamos caminhando para o final da nossa live, temos mais uns 7 minutinhos, 10 minutinhos. O professor Frederico explanou de forma excelente todas as questões referentes a este assunto e a este momento que nós estamos enfrentando atualmente, sobre as relações do consumidor nesse período de pandemia. Se vocês tiverem algumas dúvidas, podem mandar, que a gente finaliza com as dúvidas de vocês. Eu só queria fazer mais um levantamento. Nesse período que nós estamos enfrentando, nós sabemos que tanto o consumidor como os empresários e as empresas têm essa dificuldade em concluir com o contrato. Algumas empresas, inclusive, não sobreviverão sem essa parte do consumidor, a parte financeira do consumidor entregue. Então, nesse período, a balança, esse princípio
me fugiu o nome da cabeça, mas onde o consumidor é mais vulnerável, estou falando de pequenas Uhum, empresas, né, então, de microempresários, eles se igualam, uhum, ficam no mesmo patamar, ou então continua o consumidor sempre tendo preferência nessas questões, nessas demandas? uhum. Jonatas, vamos voltar ali para uma questão do nosso ordenamento jurídico. Se nós pegarmos ali é, de acordo com pegando os ensinamentos de Dworkin, de Alexis, sobre normas que são normas regras, normas princípios, nós podemos ter aquele entendimento de que os princípios são preceitos normativos que se aplicam de forma ponderada. Nenhum princípio, o princípio tem força normativa, mas nenhum princípio ele tem peso absoluto, ele deve ser ponderado. Porém, ele não pode ser desconsiderado. Então, duas premissas para a sua resposta. Os princípios se aplicam em ambos os casos, ambos os princípios se aplicam, nenhum deles vai ser desconsiderado, né? E vamos ver naquele momento qual o princípio que se sobressai de acordo com o contexto fático. Mas uma coisa que quando se tem com a defesa do consumidor, existe um preceito, que é o da vulnerabilidade, ela é uma presunção absoluta, então ela precisa ser cumprida, independentemente das condições ali do consumidor. Claro que a gente vai balizar. Existem consumidores que estão em situações muito mais agravadas que outros. Porém, de uma forma ou de outra, cada consumidor ele vai ser considerado vulnerável de alguma forma. E esse princípio ele tem peso, sim. E o peso principal dele é o de garantir a possibilidade da revisão contratual. Isso já existiria por conta do ordenamento privado, já existiria por conta do Código Civil. Só que quando nós falamos de relações de consumo, nós temos que o ordenamento erigiu esse sujeito a uma condição especial. E por que isso? Porque nós temos que entender a defesa do consumidor como um elo das relações privadas e das relações econômicas. Salvar o consumidor no nosso sistema de produção é salvar a possibilidade de reaquecimento do sistema produtivo. Então, além de uma questão humanitária, social, porque o mesmo consumidor é o trabalhador, é o que paga a escola, é aquele que paga a van do filho, que compra no supermercado. A mesma pessoa que fornece um serviço, por exemplo, o dono da academia, ele também é consumidor lá no supermercado quando ele for comprar álcool gel para a família dele. Então, consumidor não é uma pessoa separada. Consumidores somos você e eu, todos nós que estamos aqui. Por isso, é sempre importante saber. Vamos considerar as possibilidades econômicas das empresas, os princípios da perpetuação do negócio jurídico, da função social da propriedade, vamos sim trazer tudo isso. Mas nas relações de consumo haverá aquela pedra de toque, que é a vulnerabilidade do consumidor. Perfeito, professor. A Raquel traz mais uma questão. É recomendado registrar de alguma forma esse acordo? Sei lá, pôr no papel e os dois lados assinarem ou mesmo levar a um cartório? Sim, é recomendado que haja de alguma forma um registro, só que o consumidor, Raquel, ele tem assim, de acordo com previsão legal, nós temos a inversão do ônus da prova. Quando a gente está no processo, fazendo alguma negociação no Poder Judiciário, porque existem as negociações lá no âmbito do processo, quando você está em uma situação juridicizada, você pode ter uma distribuição do ônus da prova. O novo Código de Processo Civil, que nem é tão novo mais, ele já traz ali uma distribuição dinâmica do ônus da prova, de acordo com o peso, com o ônus de comprovação. Quem tem a melhor possibilidade de provar ou não. Só que o consumidor tem a possibilidade de inversão. Então, você registra o protocolo quando você fala com a empresa de telecomunicação, com o call center do fornecimento de energia, do fornecimento de água, com a passagem aérea, você anota o protocolo. Quando você faz a negociação pelo consumidor.gov.br, você tem ali já um acompanhamento do Ministério da Justiça, então já está registrado. Quando você troca e-mails com o seu consumidor, com o seu fornecedor, quando você utiliza aquelas plataformas, você salva os indícios de prova.
Depois, se houver uma recusa ou uma negativa da validade daqueles contratos, você tem ali à sua disposição o PROCON, que vai fazer uma averiguação em âmbito administrativo, Poder Judiciário. Não é possível exigir do consumidor, ainda mais nesses tempos, que ele tenha ali toda um preciosismo contratual tão grande. Tudo bem? Perfeito, professor. Essa foi a live de hoje, nos explanamos sobre esse assunto, que é muito relevante dentro do cenário atual que nós vivemos. A resposta, né, que nós estamos esperando, se o consumidor está amparado no quesito dessa possibilidade de revisão contratual, foi nos dada muito bem pelo professor Federico. Está sim, nós estamos muito bem amparados, podemos seguir mais tranquilos depois dessas explicações elencadas pelo professor. Eu agradeço muito a sua presença, professor, mais uma vez, é de grande honra tê-lo conosco. Obrigado por se disponibilizar, por trazer essa aula para nós, entendermos como enfrentar esse novo período. Está sendo de um grande fato. Agradeço também por você ter estreado nossa coluna, né, lá no CAESM, o Filmes Boni Juris. Foi muito bom suas dicas, os 2 filmes, o livro que você nos trouxe, foi incríveis, e nós vamos sim lê-los e ver os filmes que você recomendou. Eu agradeço demais, mais uma vez, a sua participação. Pessoal, eu queria de novo agradecer o Centro Acadêmico do curso de Direito do IPOG, na pessoa do Jonatas e todos os demais participantes. Agradecer também o professor Alessandro, que está aí com vocês nesse momento, né, do Centro Acadêmico, que esteve com vocês. Agradeço essa iniciativa, parabenizo essa disponibilidade, o empenho de vocês, porque vocês não estão temendo avançar na busca pelo conhecimento e desbravando essas questões jurídicas que estão trazendo tantas incertezas. Então, parabéns pelo empenho, fico muito feliz, muito obrigado pelo convite, espero ter contribuído de alguma forma e contem comigo, tudo bem? Para aqueles que nos acompanharam, muito, muito obrigado, tá, pessoal? Foi um prazer estar com vocês. Eu que agradeço, doutor, agradeço também aos nossos telespectadores dessa noite, foi muito bom. Convido-os para acompanhar, todas as sextas-feiras, às 7h30, nós teremos live, então, trazendo conteúdos de altíssima relevância, tanto para acadêmicos quanto para o restante da comunidade. Muito obrigado pelas palavras, pelo apoio, professor, é sempre muito importante contar com este auxílio. Tenham todos uma ótima noite e nos encontramos em breve lá no Instagram do CAESM. Boa noite, pessoal, até mais.